Bom dia aos irmãos, Deus abençoe a amada igreja, que a paz do Senhor seja sempre presente na vida e na casa de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui dessa congregação. Novamente eu estou aqui hoje com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus ao coração dos irmãos, e hoje é o último domingo antes do carnaval, né? Esse período é um período que as igrejas geralmente se incomodam muito, estremece as igrejas, porque realmente é muito incômodo, né? Até mesmo para quem não é de igreja nenhuma, mas quem não gosta da festa, da bagunça que fica na cidade, é muito incômodo. E a gente geralmente se incomoda. E quando eu estava refletindo sobre esse incômodo, sobre um pouco disso que a gente fica, as situações que nos deixam incomodados, né? E, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que, quando recebem uma visita dentro de casa, faz questão de fazer um bolo, faz um café, compra uma comida melhor, compra um pão de queijo, não sei. Faz questão, se eu vou receber alguém dentro da minha casa, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter... E essas pessoas, geralmente, elas... às vezes, isso fica tão trabalhoso que você vai marcar alguma... Poxa, por que eu marquei de alguém vir aqui em casa hoje? Eu até gosto de receber, mas dá tanto trabalho, depois tem que lavar tudo, depois tem que limpar tudo. E quando a pessoa chega lá, aí antes dela chegar, você tem que arrumar a casa, porque você não quer receber ninguém com a casa bagunçada, e a gente... É um incômodo. Pode ter um excelente resultado, mas é incômodo. Eu e minha esposa, no ano passado a gente fez alguns eventos, alguns deles foram lá na casa da gente. Aí quando a gente marca, quando a gente combina, parece uma excelente ideia. No dia, geralmente sábado, que a gente acorda já exausto da semana, a gente fala assim, cara, por que eu marquei isso aqui? Aí depois quando acontece, a gente, que legal, que bom que a gente marcou. Mas dá incômodo. Nem todo incômodo é bom. Nem todo incômodo é ruim. O que eu quero dizer? Se incomoda é sempre ruim. Calma, o que eu quero dizer é que, assim, tem incômodos que é só incômodo mesmo, mas depois dá um bom resultado, depois é interessante, é legal. E tem coisa que não, que você sente que tem alguma coisa fora do lugar. E isso de fazer muita questão de estar tudo direitinho, de estar tudo arrumado, antigamente, aqui na nossa igreja, nós tínhamos o culto no lar. Era semanal. Cada semana uma pessoa abria a porta da sua casa e recebia a igreja. E a maioria das pessoas fazia um banquete, fazia um banquete para quando acabasse o culto, ficar todo mundo lá em comunhão. Aí acabava que algumas pessoas falavam assim, não quero que seja lá na minha casa não, porque eu não tenho condição de oferecer isso tudo. E isso acabou atrapalhando algumas pessoas de receberem a igreja em suas casas. Chegou um ponto que já estava tão complicado, ninguém mais queria receber porque achava que dava trabalho demais, que aí a gente falou assim, então tá bom, então já entendemos que esse modelo não estava funcionando muito bem. A gente conhece uma história famosíssima da Bíblia, está registrada em Lucas 19, não vou ler o capítulo inteiro, e nem é esse o meu texto central aqui para a nossa conversa de hoje, mas Lucas 19, principalmente dos versículos 5 ao 9, esses eu queria ler, os versículos 5 a 9 de Lucas 19. É uma história famosíssima que todo mundo conhece. Não é ainda o centro do que eu quero falar hoje, mas fala sobre Zaqueu, um publicano, na verdade, o chefe dos publicanos, o odiado por todos. Zaqueu, o detestado, que ninguém queria. E eu só vou ler, na verdade eu estou só pensando um trechinho dessa história um pouco maior. Não, perdão, peraí, então eu troquei os textos, desculpa. Não era esse texto não. Você botou 9, é 19. Lucas 19, do 5 ao 9. Tá bom, obrigado. É minha esposa que está lá em cima, tá vendo? Eu falei errado, eu acho, não sei. Eu falei errado, ela disse assim, positivo, falei errado, tá vendo? Não, mas mesmo que não, a culpa seria minha de qualquer jeito, que tem lá em cima a minha esposa, então eu falei errado. Isso aí é inevitável, eu falei errado, isso é garantido. Pronto, Lucas 19, verso 5 diz assim, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, no caso Zaqueu, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o
alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entraria para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Veja bem, era um publicano, um rico, um homem importante, o chefe, né, dos publicanos. Não era só um publicano, ele era o chefe. Ele era talvez um dos maiores daquela cidade. E ele recebeu, Jesus falou para ele assim, ó, vou para sua casa. Isso é irritante. Não Jesus, claro. Mas quando alguém se convida para ir para sua casa, não é irritante? Você não está planejando isso, você não estava esperando, você estava com outros planos, queria descansar, queria dar uma cochilada, e chega alguém e fala assim, não, vou lá na sua casa hoje. Você, tá bom, né? Vai ser legal. Jesus se ofereceu para ir na casa de Zaqueu, e Zaqueu se interessou, gostou, falou assim, Não, então tá bom, então vamos lá. E foram juntos, rápido, apressadamente. E a Bíblia diz que Zaqueu o recebeu alegremente. E se Zaqueu recebeu Jesus alegremente, isso significa que o coração de Zaqueu estava aberto a receber Jesus. E eu estou usando esse trechinho do texto, para a gente fazer uma certa analogia. Eu vou fazer, para a nossa conversa de hoje, eu gostaria que a gente pensasse que a sua casa, na verdade, é a sua mente. A sua casa é a sua mente. O que eu quero dizer com isso? A casa é onde você habita, certo? Então é lá, você vai para lá. Todo dia, termina o trabalho, termina as suas coisas, você vai para casa. E é na sua casa o lugar que você fica mais vulnerável. Você não se importa de vestir a melhor roupa, não precisa disso. Você não se importa de deixar o cabelo arrumado, pentear o cabelo, você não se importa de passar uma maquiagem, você não se importa de se sentar adequadamente. Na sua casa não precisa disso. Na sua casa está os seus, você com os seus. É o lugar que a gente fica mais vulnerável. E Zaqueu recebeu Jesus alegremente, e por isso, por causa dessa recepção com alegria, dessa abertura que Zaqueu deu, por isso, houve salvação, entrou salvação naquela casa. O que você está deixando entrar na sua casa? O que eu quero dizer? Não estou aquela crítica antiga que a igreja fazia muito, porque você tem que tomar muito cuidado com isso, com aquilo. Eu, de fato, acho que temos que tomar muito cuidado. Na verdade, na semana passada, nós estávamos, retrasado, não me lembro, a gente estava conversando na EBD dos jovens aqui em cima, sobre os temas pelos quais a igreja se reunia em volta. Temas que a igreja fazia questão de divulgar ou de combater. E alguns desses temas a gente foi deixando para lá, ou porque viraram ultrapassados, ou por qualquer outro motivo, e particular, eu acredito que a igreja está se reunindo menos ao redor de alguns temas, é isso que, não sei, é uma sensação que eu tenho, mas eu me lembro muito bem, quando eu era garoto na igreja, que a igreja se reunia ao redor do tema do carnaval. O que significa isso? Todo mundo tinha um discurso mais ou menos igual sobre que isso não é bom, que isso faz mal para as famílias, cuidado, vamos sair daqui, vamos viajar, sai desse ambiente, esse ambiente não é para você. E a igreja se reunia ao redor desse tema, e a gente falava bastante sobre esse tema. A gente tem se reunido um pouco menos ao redor de alguns temas, tanto é que as igrejas têm até certas divisões sobre pensamentos. A princípio, ter diferentes pensamentos é a base da Igreja Batista. A Igreja Batista foi consolidada através da diferença de pensamentos. Uma pessoa, vamos ser democráticos, vamos conversar, vamos votar, vamos decidir juntos. Isso é a base do pensamento batista. Não estou falando pensamento cristão, estou dizendo batista. Mas, em alguns temas que a gente se reunia ao redor, a gente parou de se reunir. E quando eu era garoto, a igreja falava muito da globeleza. Ainda tem globeleza? Ainda aparece globeleza? Não tem mais, né? Acabou. Quando eu era garoto, falava muito da globeleza. Globeleza era o símbolo do carnaval no Brasil, né? E a igreja combatia muito isso. E eu, na minha imaturidade, eu garoto, eu pensava assim, bobagem, isso aí não faz diferença. Aí, a gente estava conversando na EBD, eu falei assim, particularmente, eu não consegui perceber quando que o carnaval se tornou mais ou menos o que a gente vê hoje. Hoje,
Você sai na rua, pelo menos para mim, eu não sei se é o meu pensamento muito conservador, mas pelo menos para mim é realmente assustador. Quando eu saio com a minha esposa de casa, ela fica muito assustada quando tem pessoas ou muito novas, ou que já passaram da idade. Sabe aquelas pessoas que dá para ver que ela está forçando a barra de estar ali, e mesmo assim as pessoas não têm pudor nenhum, se vestem do jeito que se quiser, ou nem se vestem e está tudo bem. Aí eu estava pensando, caramba, sempre foi assim? Não. Eu me lembro de uma época que realmente era uma coisa péssima, horrível, mas não sei, parece que algumas coisas ficaram normais e eu não vi qual foi o dia que isso aconteceu. Eu não consegui observar. Quando é que isso ficou normal? Eu acho estranho. E eu, de certa forma, com todo o respeito, uma parte da culpa é da igreja. Uma parte da culpa é da igreja, porque a gente parou de se reunir através de alguns temas. Isso faz com que a nossa casa comece a ficar aberta. Porque a igreja não está falando algumas coisas, assim, não está, mas era chato, a gente ficava falando para os jovens sempre a mesma coisa, começou a ficar chato esse discurso. Pode ser, mas essa era a nossa função. Uma parte da responsabilidade é da igreja. João, na sua segunda carta, 2 João, do capítulo 1, dos versos 8 a 12, 2 João, não é o Evangelho, é a epístola, a segunda epístola de João, do capítulo 1, dos versos 8 a 12, ele fala um pouquinho sobre isso. Ele fala um pouquinho sobre um certo cuidado. 2 João, capítulo 1, dos versos 8 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não preserva na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem saúda tem parte nas suas mais obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco, falar face a face, para que o vosso gozo seja cumprido. João está dando um alerta o seguinte: cuidado com quem você recebe na sua casa. E esse cuidado não é assim, então agora eu vou investigar a vida de todo mundo que está perto de mim. Não, não é isso. Ele deixou claro quem você não deve receber. Quem não carrega consigo a doutrina de Cristo e traz outras coisas, não receba na sua casa. Veja bem, é o que eu falei, na nossa conversa de hoje, eu queria que a gente associasse que essa casa está aqui, ó. Não é o seu endereço, o seu CEP. Alguém entrar lá na sua casa, eu não vejo problema, você pode receber quem você quiser na sua casa, mas toma cuidado com quem entra na sua casa. Quem entra na sua casa, isso é o problema, a nossa morada aqui. Cuidado com quem entra na sua casa. Não está pregando a doutrina de Cristo, não receba na sua casa. Não tem como ser mais claro do que isso. Não tem como ser mais claro do que isso. E João deixa esse alerta: cuidado com os que você recebe na sua casa. Por quê? Porque é na sua casa onde você está vulnerável, é na sua casa onde você está à vontade, é na sua casa onde as suas barreiras estão derrubadas, porque ali é o seu lugar de descanso. E a gente acaba deixando entrar na nossa casa quem não era para entrar na nossa casa. Olha a diferença. Zaqueu recebeu alegremente. Quem ele recebeu na sua casa? Tem como receber alguém maior na sua casa? Quando você recebe Jesus na sua casa, entra salvação. O que significa isso? Parece tudo muito etéreo, muito filosófico. O que isso significa? O que significa receber Jesus na sua casa? Acho que todo mundo tem uma ideia, mesmo que as nossas ideias não sejam exatamente a mesma, mas todo mundo tem uma ideia do que é ser um homem ou uma mulher de Deus. Todo mundo tem uma ideia. Pode ser que você tenha uma ideia diferente da minha, mas você tem a sua e eu tenho a minha. Todos aqui temos uma ideia. O que é ser um homem ou uma mulher de Deus? Então, se você sabe o que significa isso, e você está aqui num domingo ensolarado, calor enorme, 11 horas da manhã, meio-dia, significa que você está tentando ser um pouco mais parecido com o que você mesmo projeta
do que você deveria ser. Evidentemente que a função do estudo da palavra, por que a gente se debruça tanto na palavra? É que eu tenho que descobrir exatamente o que Deus quer que eu seja. Bom, talvez você já tenha descoberto grande parte do que Deus quer que você seja. Isso não significa que você seja. Esse é o problema. Jesus entrou na sua casa, mas aqui na sala, na cozinha, mas em outros lugares não. Veja bem, novamente eu estou nessa analogia. Jesus entrou na sua vida, mas ainda não em tudo. E isso, eu não vou te condenar por isso, eu entendo. Isso acontece com todos nós. Mas é esse o ponto. A gente ocupa a nossa mente recebendo muitas visitas que elas não deveriam entrar. Antigamente a gente era mais seletivo. Chegou um tempo que a gente começa a achar que a gente era forte o suficiente. Não, eu já estou firme o suficiente. Nada de ruim vai entrar na minha vida. Porque eu leio a palavra, eu leio a Bíblia inteira em um ano, eu vou para a igreja todo domingo, então é impossível que alguma coisa de errado entre na minha mente. Você começa a ficar tão certo, mas tão certo da sua própria força, que é aí onde você cai. É aí que a sua casa desmorona. E, na verdade, o centro do que eu quero falar é uma coisa, na minha opinião, muito importante, muito interessante. O texto de Atos, capítulo 9, nós leremos do 36 ao 42, Atos, capítulo 9. Antes da gente ler esse texto, depois que eu me casei, a minha esposa me ensinou que não pode entrar em casa de sapato. Quem riu é porque faz também, né? Não pode entrar em casa de sapato, não é isso? Aí ela falou assim, explica por que isso, tá? Só para não acharem que eu sou cismado. Ela fala assim, não, porque tem muita sujeira da rua, aí você vai trazer para dentro de casa, fica tudo sujo dentro de casa, depois vai ter que ficar lavando, vai ter que ficar limpando a casa o tempo inteiro, então não pode entrar de sapato em casa, ao ponto que, às vezes eu estou saindo com pressa, botei o sapato e esqueci alguma coisa em casa, tem que tirar o sapato de novo, tirar tudo, entrar, pegar, botar de novo para... Eu aprendi isso. Agora, na verdade, é até um pouco estranho. Se eu vou para casa de alguém, eu não tiro o sapato, porque já virou um hábito, já entrou na minha lista de hábitos. Eu não posso entrar em casa sem sapato, eu tenho que tirar o sapato. Isso aí, meio que até, se algum irmão for lá na minha casa, já vai ficar sabendo, né? Já sabe que quando entrar lá em casa, tem que tirar o sapato, que minha esposa ensinou que tem que tirar o sapato. E... esse texto de Atos 9, 36 a 42, mostra uma pessoa entrando numa casa. É o seguinte, está falando sobre Pedro. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. A gente conhece, né, a história de Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas, e das esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias que Pedro estava numa cidade bem pertinho, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida, que era a cidade onde Pedro estava, os irmãos podem ler um pouquinho antes, vão ver que Pedro estava em Lida. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles em Jope. E levantando-se Pedro, foi com eles. E chegando, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E isso foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Veja bem, tem 2 palavras só nesse texto inteiro que destacam a importância disso. Qual era o hábito daquele tempo? Naquele tempo, era normal que alguém, se vai entrar em casa... Lá, assim, primeiro, não existia rua asfaltada. Isso aí veio muito depois, veio séculos depois. Não existia rua asfaltada. Era tudo no chão batido mesmo, em terra. Todo mundo ficava muito sujo, principalmente nos pés. E as sandálias também não eram muito higiênicas. Era tudo muito primitivo.
Era tudo muito anti-higiênico para os nossos padrões de hoje, né? Hoje a gente olha e fala assim, nossa, isso é nojento. E as pessoas andavam daquele jeito, porque era o que eles conheciam. Então era normal, você entra na casa de alguém, primeiro, tira a sandália. Depois, lava os pés. Depois de lavar os pés, talvez serve uma aguinha. Depois de servir uma aguinha, aí tem que encostar nos umbrais da porta para entrar, para que a casa seja abençoada. Existia um ritual. E Pedro foi levado apressadamente. E a Bíblia fala que quando ele chegou, o que fizeram com Pedro? Levaram ele para o quarto. Por quê? Porque quando tem morte dentro de casa, não dá tempo para se preocupar com o ritual. Quando tem morte, tem alguém morto lá, você vai se preocupar em lavar o pé? Aí eu te falo o seguinte, aconteceu isso aqui na igreja há alguns anos. A gente batizava todo mês tinha batismo. Aí algumas pessoas falam assim, poxa, mas todo mês, que trabalho que dá, tem que batizar o tempo inteiro, por que não junta todo mundo, batiza logo 20 pessoas no ano? E, tá bom, vamos batizar então só de vez em quando, tá bom. Qual foi o resultado disso? Não tinha mais batismo. E isso não incomodou? Ter muito batismo incomoda, mas não ter batismo nenhum não incomoda ninguém? Por quê? A gente está preocupado, mas espera aí, qual é o intervalo dos batismos? Mas espera aí, quem é que está batizando? Espera aí, o pastor é homem ou é mulher? Mas espera aí, como é que está acontecendo isso? Quando tem morte, a gente está preocupado com o ritual. Na sua família está tendo problema, está lá o pau quebrando, está tendo gente que está precisando da sua ajuda, mas você está preocupado. Mas também eu avisei, né? Você está preocupado com o que você disse, você está preocupado com a sua própria existência, não se preocupando que tem morte dentro de casa. Quando tem morte dentro de casa, aí eu estava até falando, talvez se eu estivesse em casa, passando mal, morrendo, e a minha esposa chamasse a emergência, os bombeiros lá, provavelmente ela fala assim, primeiro tira o sapato para entrar. O que acontece? É óbvio que se tem morte dentro de casa, não dá tempo de tirar sapato, não dá tempo de lavar. Não era nem para pensar nisso. A gente fica preocupado com a forma das coisas. A gente fica preocupado com um determinado conforto. Você fica preocupado se o retiro vai ter uma cama de 1,70 m ou 1,75 m. Ao invés de você estar preocupado em ir ficar em comunhão com o povo de Deus. Tem morte aqui e você está preocupado como é que vai ficar. Qual vai ser a temperatura. Você está preocupado com isso. Quando tem morte, se preocupe com a vida. Exatamente isso que Pedro fez. Um homem de Deus. Primeiro, Dorcas era uma mulher de Deus. Ela era costureira, pelo que diz, pelo que dá a entender o texto, que ela fazia túnicas, e ela fazia roupa e dava aos pobres. Ela era costureira. Mulher de Deus, morreu, todo mundo ficou em luto, todo mundo ficou triste. Isso já mostra o impacto que ela tinha naquela sociedade. Uma mulher morreu e o povo não ficou tranquilo com isso. Não, morreu não, peraí, Pedro está aqui, não vamos deixar ela morta não. Não vamos deixar ela morta. Morreu, mas isso não é nada diante de Deus, vamos falar com o homem de Deus. E foram falar com o homem de Deus, que nem estava na cidade, mas estava ali perto. Não interessa. Para de pensar no obstáculo. Mas ele está em outra cidade. Mas já morreu. Para de pensar no obstáculo. Vai procurar a vida. Vai procurar a vida. Não está na hora de ficar pensando na dificuldade. Se tem gente morrendo dentro da sua casa, não está na hora de você procurar a dificuldade. Mas o que eu faço agora? Vai para o joelho e vai orar. Se você na sua casa está passando por um problema muito grave, para de botar dificuldade. Mas eu não consigo, mas eu não sou forte o suficiente. Mas o pastor tem que falar com alguém, o pastor tem que orar. Para de procurar dificuldade. Vai resolver. Para de pensar em lavar os pés quando tem gente morta. O momento, Pedro chegou na casa de Dorcas e ele não precisou passar por rituais. Por quê? Porque não era hora de ritual, não era hora de se preocupar com bobagem, não significa que o ritual é uma coisa ruim, não, é muito boa, tem que ter. Na verdade, naquela época era higiênico, a pessoa chegava suja. Então, se é um dia, uma visita social, você vai tomar um cafezinho, tira a sandália, lava os pés, é hora disso mesmo.
Mas quando tem morte dentro de casa, a hora é de vida. A gente tem que lutar pela vida. A gente não tem que lutar, não tem que ficar preso aos rituais. A gente tem que pensar na vida. Muitas vezes a gente se detém no ritual quando Deus quer entrar, Ele quer acabar com a morte, Ele quer acabar com a putrefação, mas você está preocupado com o ritual. Olha como é que está a sua mente, a sua casa. Você realmente acha que é mais importante a forma que a palavra de Deus vai entrar? Quem é que está falando, quem é que não está falando? Não, porque se é fulano de tal que vai trazer a palavra, eu não quero não, porque eu não gosto muito do jeito que ele fala. Você está preocupado com a forma, quando a palavra de Deus está buscando entrar na sua vida, está buscando entrar na sua casa. Deixe a vida entrar na sua casa hoje, agora. Não espera ficar tudo arrumado. Primeiro eu vou arrumar tudo. Eu não vou começar a ler a Bíblia, porque eu não vou ter tempo de acabar, eu não vou ter tempo de ler todos os versículos até o final do ano, então ano que vem eu começo. Então depois eu vejo isso. Não vai dar para fazer agora, eu estou tão ocupado, então depois eu faço. Não. A melhor hora de começar, um ditado maravilhoso, a melhor hora de começar a implantar uma coisa boa para a sua vida, o melhor momento foi ontem. O segundo melhor é hoje. Você já devia ter começado, você sabe disso. Mas se não começou, então não deixa para depois. Começa hoje, começa a orar hoje, começa a buscar hoje, começa a resistir hoje. Começa a mudar a sua forma de enxergar as pessoas hoje. Começa hoje. Para de se preocupar com ritual, para de se preocupar com bobagem, para de se preocupar com pequenez e vai buscar a vida. Eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Não é hora de pensar em ritual, não é hora de pensar em detalhe, é a hora de se preocupar com a vida. Então, escolhe, pois, a vida. E essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos da parte de Deus.